Policial ensina morador de rua a ler e o que acontece depois emociona toda a cidade. Antes de mergulharmos nesta história linda, quero que saibam o quanto vocês são especiais para mim. Por favor, se inscrevam no canal. Isso me ajuda imensamente a trazer mais histórias emocionantes. E aqui vai algo especial. Eu respondo pessoalmente todos os comentários. Então me digam nos comentários de onde estão assistindo. Adoro conhecer cada um de vocês. Agora vamos começar esta jornada extraordinária juntos. O oficial Brandon patrulhava as ruas de Riverton com um senso genuíno de dever gravado no peito. Para ele, usar a farda significava mais do que simplesmente fazer cumprir as leis. Era cuidar da comunidade de formas pequenas e cotidianas. Os moradores do distrito o conheciam pelos cumprimentos calorosos e pela presença serena que irradiava. A cada intervalo do almoço, Brandon comprava um sanduíche rápido ou uma refeição quente em algum café próximo, depois procurava um lugar tranquilo para sentar e comer em silêncio. Era seu momento de pausa, um respiro entre as responsabilidades que carregava nos ombros. Numa tarde de sol inclemente, enquanto caminhava pela estação de ônibus local, seus olhos pousaram sobre uma mulher. A pele escura estava marcada pela poeira e pelo sol implacável. As roupas desgastadas contavam histórias de noites difíceis. Ela estava sentada em uma mureta baixa de pedra, e apesar do cansaço evidente nos ombros curvados, ofereceu-lhe um sorriso gentil quando seus olhares se cruzaram. Por instinto, ou talvez por algo mais profundo que pulsava em seu coração, Brandon se aproximou e ofereceu compartilhar seu almoço. A mulher, que se apresentou como Cora, hesitou inicialmente. Havia cautela em seus olhos, uma desconfiança cultivada por quem conhecia bem o gosto amargo da piedade alheia. Não precisa, oficial, murmurou ela, desviando o olhar. Mas Brandon insistiu com suavidade. Na verdade, eu é que não gosto de comer sozinho. Naquele primeiro dia, comeram juntos envoltos por um silêncio respeitoso, quebrado apenas por algumas perguntas educadas. Cora revelou que dormia em abrigos quando conseguia uma vaga, ou sob a velha ponte da rodovia quando não tinha opção. Brandon ficou impressionado com sua humildade e com a maneira organizada como se sentava, como se a arrumação fosse um hábito preservado mesmo depois de perder tanto. Antes de partir, ele mencionou casualmente que voltaria no mesmo horário no dia seguinte e ficaria feliz em compartilhar o almoço novamente. Cora sorriu discretamente, acenando em agradecimento, seus olhos brilhando com uma fagulha de algo que há muito não sentia: esperança. O que começou como um gesto espontâneo se transformou em ritual sagrado. Semana após semana, as pessoas passavam por eles, algumas encarando com curiosidade, outras fingindo não ver. Mas Brandon e Cora conversavam confortavelmente, construindo uma amizade delicada e genuína. Brandon descobriu que havia ingressado na força policial anos antes, motivado pelo desejo de ajudar jovens em situação de risco. Cora, por sua vez, havia trabalhado na cozinha de um restaurante até que uma série de infortúnios a deixou sem emprego, sem família por perto, até que as ruas se tornaram sua única casa. Foi durante um desses almoços que algo surpreendente veio à tona. Brandon, vasculhando sua bolsa em busca de um artigo de jornal que achou que ela poderia achar interessante, percebeu que ela nunca realmente o lia. Apenas fingia percorrer as palavras com os olhos, como quem representa um papel que não domina completamente. Percebendo seu constrangimento, ele perguntou gentilmente se estava tudo bem. Envergonhada, Cora admitiu que conseguia ler apenas algumas palavras básicas. Havia deixado a escola muito jovem para cuidar da avó e nunca desenvolveu habilidades sólidas de leitura. Confessou que isso limitava suas oportunidades de emprego e a mantinha isolada do mundo. Em vez de julgá-la, Brandon sentiu compaixão crescer em seu peito como uma onda morna. Prometeu que a ajudaria da forma que pudesse. Essa promessa rapidamente se transformou numa espécie de missão pessoal. Brandon começou a carregar um livro extra em sua bolsa de patrulha. Depois dos almoços, sentavam-se em um banco silencioso ou perto da estação de ônibus, praticando a leitura de frases simples. Com o tempo, ele trouxe livros de histórias infantis, artigos curtos e lições básicas de gramática. Quando as pessoas reconheciam Brandon de uniforme ensinando uma mulher em situação de rua a ler, as reações eram mistas. Alguns o admiravam, outros achavam que ele estava desperdiçando tempo ou apenas fazendo teatro. Brandon não dava importância às críticas. O progresso de Cora havia se tornado sua prioridade.
Em poucos meses, a confiança de Cora floresceu. Embora ainda não tivesse moradia estável, agora acreditava que o futuro poderia ser diferente. Quando leu orgulhosamente um parágrafo inteiro pela primeira vez sem gaguejar, Brandon comemorou mais alto do que jamais havia feito em qualquer jogo de futebol. A notícia se espalhou pela comunidade sobre o oficial que estava ajudando uma mulher em situação de rua a aprender a ler. Um jornalista local escreveu uma pequena matéria no jornal. Doações chegaram aos poucos, o suficiente para comprar algumas roupas quentes para Cora, um saco de dormir resistente e mais livros. Algumas pessoas entraram em contato oferecendo oportunidades de trabalho de meio período. Nem todos, porém, eram solidários. Alguns céticos acusaram Brandon de usar a história de Cora para chamar atenção. Escreveram cartas para sua delegacia exigindo que o trabalho de um policial era patrulhar, não ficar sentado lendo com uma vagabunda. Brandon se manteve firme. Seu supervisor, ao ouvir a história completa, o defendeu. As ações do oficial Brandon refletem os valores deste departamento de comunidade e serviço. Com suas habilidades de leitura recém-adquiridas, Cora começou a se candidatar a posições que anteriormente pareciam inalcançáveis. Eventualmente, conseguiu uma entrevista em um pequeno restaurante que precisava de alguém para ajudar com o preparo da cozinha e papelada simples. Brandon e um voluntário de um abrigo local a ajudaram a preencher a candidatura e escolher roupas apresentáveis. Nervosa, mas esperançosa, Cora apareceu no restaurante preparada para mostrar o que podia fazer. No dia seguinte à entrevista, Brandon encontrou Cora em seu local habitual de almoço. Ela estava sorrindo de orelha a orelha, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Contou-lhe que havia sido contratada. Sentaram-se lado a lado, mal tocando na comida, comemorando silenciosamente. Conforme o dia avançava, ambos perceberam o quanto haviam caminhado juntos. Meses antes, eram pouco mais que estranhos compartilhando o almoço. Agora eram amigos unidos pelo respeito mútuo e pela bondade. A notícia do progresso de Cora continuou a se espalhar. Mais algumas almas caridosas ofereceram ajuda com sua situação de moradia. Logo, ela conseguiu um pequeno quarto acima de uma mercearia. Nada luxuoso, mas um lugar privado para dormir pela primeira vez em anos. Quando o Conselho Municipal soube da jornada de Cora, homenagearam Brandon por serviço comunitário extraordinário. A cerimônia foi um evento modesto, apenas um reconhecimento numa reunião do Conselho, mas significou o mundo para ambos. Brandon humildemente agradeceu a Cora em seu discurso de aceitação. Ele insistiu que a determinação dela, especialmente aprender a ler contra todas as probabilidades, era o verdadeiro destaque. A multidão os aplaudiu de pé. A vida não se tornou magicamente perfeita depois disso. Cora ainda trabalhava turnos duros no restaurante e Brandon voltou à sua rotina como oficial, respondendo a chamadas e caminhando sua ronda diária. No entanto, a cada intervalo de almoço, continuavam a se encontrar. Só que agora Cora às vezes o tratava com uma refeição que ela mesma havia cozinhado, lendo orgulhosamente novos cardápios e testando novas receitas, sempre grata pelo dom da alfabetização que Brandon a havia ajudado a obter. De vez em quando, novos rostos se juntavam a eles. Um jovem que havia perdido sua casa veio perguntar como Cora havia mudado sua vida. Uma mulher recém-saída de um abrigo pediu conselhos a Brandon sobre cursos que poderia fazer para melhorar sua leitura. A amizade entre o oficial e a ex-mulher em situação de rua servia como um farol para muitos, prova de que um único ato de compaixão poderia se transformar em mudança real. Meses se passaram e um dia Cora mencionou uma ideia. Queria se voluntariar como tutora de leitura para adultos na biblioteca local. Os olhos de Brandon se iluminaram. Ele percebeu que ela havia levado a história deles para um círculo completo. O que antes era sua luta oculta havia se transformado em um presente que ela poderia oferecer a outros. Ele e Cora fizeram o plano juntos, coordenando com a equipe da biblioteca. Logo, ela começou a ensinar outros adultos e adolescentes a ler, assim como Brandon havia lhe ensinado. Nessas sessões da biblioteca, as pessoas viam esperança refletida no sorriso gentil de Cora sempre que ela abria um livro ou ajudava alguém a decifrar palavras. Ela se lembrava do policial que primeiro lhe ofereceu almoço naquele dia que mudou sua vida. Brandon continuou passando por lá, verificando, compartilhando um almoço silencioso de vez em quando. Não mais por simpatia, mas por verdadeira amizade. Essa era a verdadeira surpresa.
Ninguém havia esperado que refeições simples compartilhadas e lições de leitura florescessem numa ligação duradoura, reformulando a percepção de todo um bairro sobre como um oficial poderia servir e como uma mulher em situação de rua poderia se tornar professora. A história de Corey Brandon, contada boca a boca por toda Riverton, lembrava a todos que pequenos atos de bondade podem se expandir de maneiras que mudam vidas. E toda vez que os dois amigos se olhavam, lembravam-se de que um pouco de compaixão, servida dia após dia, pode transformar as ruas mais difíceis num lugar de segundas chances e conexão humana genuína.